Eu estava diante do espelho no vestiário de funcionários do luxuoso resort transatlântico, ajustando um colete preto sobre uma camisa branca impecável. O crachá preso ao meu peito dizia Gabriela. Não era o meu nome real, mas um disfarce para entrar na festa. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. Afinal, eu era uma diretora de marketing, não uma garçonete. Mas situações desesperadas exigem medidas desesperadas. Meu marido, Ricardo, vinha agindo de forma estranha há 3 meses. Chegando tarde em casa, sussurrando ao telefone em quartos fechados. Um novo aroma de perfume que eu nunca tinha comprado para ele. Sinais clássicos, eu supunha. Mas tentei ignorar. Estávamos casados há 6 anos. 6 bons anos, eu pensava, até 3 semanas atrás, quando encontrei um convite enfiado no bolso do paletó dele. Gala Beneficente Águas do Sertão, o maior evento de caridade da região, reunindo COR famosos e líderes empresariais de todos os lugares. Apenas para convidados. Quando perguntei sobre a festa, ele me falou sobre a gala. Claro, sem acompanhantes. Disse que era uma obrigação social, puramente beneficente. Entediante, honestamente, apenas conversas de negócios, ele disse. No início, acreditei nele, mas depois notei que ele cortou o cabelo em um salão caríssimo nos Jardins, encomendou um smoking sob medida, começou a frequentar a academia regularmente, como se estivesse se preparando para uma capa de revista. Homens não fazem isso para um evento de caridade entediante. Minha melhor amiga, Beatriz, trabalha para uma agência de eventos de alto padrão. Uma ligação e eu consegui um emprego servindo champanhe justamente na gala a qual meu marido insistiu que não seria apropriado levar sua esposa. Disse ao Ricardo que voaria para o Rio de Janeiro para visitar meus pais naquele fim de semana. Ele pareceu aliviado. A voz do gerente ecoou pelo alto-falante do vestiário. Todos os garçons em seus postos. Portas abrem em 5 minutos. Respirei fundo, peguei minha bandeja de prata e entrei no salão principal. O salão era vasto e deslumbrante, decorado com um tema que misturava sofisticação brasileira com elementos rústicos luxuosos. Lustres em formato de árvores retorcidas do cerrado lançavam uma luz dourada quente, como um pôr do sol no Pantanal. Mesas redondas cobertas com linho branco tinham centros de mesa com vasos de cerâmica marajoara e flores tropicais. Uma banda de jazz misturada com batidas de bossa nova estava se posicionando no canto. Tudo parecia extravagantemente elite, exatamente o tipo de evento onde eu deveria estar desfilando de braços dados com meu marido, se ele tivesse me convidado. Escolhi um ponto perto do bar, com uma visão clara da entrada principal. Os convidados começaram a chegar em grandes grupos, risadas polidas ecoando pela sala, cumprimentando-se com apertos de mão calorosos e abraços educados. Reconheci imediatamente alguns rostos conhecidos. COR de grandes construtoras, um senador, até mesmo algumas estrelas de reality show que já tinham aparecido na Forbes. Um bilionário do agronegócio pegou uma taça da minha bandeja sem nem olhar para baixo. É assim que é servir em eventos como este. Você se torna completamente invisível entre as estrelas. E, naquela noite, essa invisibilidade era exatamente o que eu precisava. Ricardo chegou cerca de 20 minutos depois de todos os outros, e minha respiração parou na garganta. Ele parecia mais bonito do que nunca. O novo smoking caía perfeitamente nele, como se tivesse sido feito apenas para aquela noite. Ele estava sorrindo, aquele sorriso largo e sincero que eu amei tão profundamente no início. Mas não era para mim. Era para a mulher que caminhava logo atrás dele. A mão dela estava levemente enganchada no braço dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela apareceu um segundo depois, e senti meu estômago revirar. Era jovem, talvez uns 27 ou 28 anos, com longos cabelos pretos presos em um coque elegante, adornado com acessórios delicados. Seu vestido vermelho vibrante abraçava suas curvas. Ela tocou o braço do Ricardo enquanto entravam juntos, rindo de algo que ele sussurrou. Apertei a bandeja de champanhe até meus nós dos dedos ficarem brancos. Forcei minha cabeça para baixo quando eles passaram perto de mim. Ricardo pegou uma taça sem nem me olhar. Ela balançou a cabeça educadamente, sua voz doce. Não vou beber esta noite. Obrigada. A mão dela repousou instintivamente sobre o estômago, um gesto rápido e sutil, mas eu vi claramente. Meu coração começou a disparar. Não beber em uma gala regada a champanhe, tocar a barriga. A maneira como Ricardo olhava para ela. Gentil, protetor, orgulhoso. Aproximei-me,
fingindo recolher copos vazios de uma mesa próxima. Ouvi Ricardo apresentando-a a um CEO influente. Esta é a Letícia Rivera, nossa nova contadora sênior. Letícia sorriu brilhantemente, seu aperto de mão firme. Notei os olhares cúmplices dos convidados ao redor. Eles sabiam. Todo aquele círculo da alta sociedade sabia. Durante toda a noite, observei-o circulando pela sala como um verdadeiro casal. Sem toques óbvios diante da multidão poderosa, mas uma intimidade irradiava de cada pequeno gesto. Fiquei bem ao lado da mesa de Ricardo e Letícia. No entanto, meu marido não reconheceu a própria esposa. Servi bebidas, recolhi pratos, desempenhei meu papel perfeitamente enquanto meu coração se estilhaçava em pedaços cada vez menores. E então, como para arrancar a última camada de fingimento, o diretor jurídico de uma grande holding, já um pouco embriagado de champanhe premium, ergueu sua taça mais alto. Um brinde ao casal mais feliz da noite. Ricardo, Letícia, quando vão oficializar? A mesa inteira ficou em silêncio por um longo tempo. Então, algumas risadas sem graça surgiram. Algumas pessoas mudaram rapidamente de assunto, mas Ricardo e Letícia se olharam. Um olhar que eu conhecia bem demais. Um olhar de entendimento, de segredos compartilhados, do que um dia foi chamado de amor. Eu não conseguia ficar ali nem mais um segundo. Coloquei a bandeja na mesa mais próxima e corri para o corredor de funcionários, ignorando o olhar surpreso do gerente. No corredor vazio, encostei-me na parede, meu peito arfando. Um casamento. Ele estava planejando casar com ela, e isso significava que ele já tinha planejado me deixar. Meu Ricardo, meu marido há 6 anos, o homem que um dia prometeu que ficaria ao meu lado para sempre. Não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez 5 minutos, talvez 15. Mas então o choque recuou lentamente, dando lugar a algo mais. Raiva. Uma raiva quente, afiada e terrivelmente esclarecedora. Eu não iria desmoronar. Não aqui. Não agora. Vim ao transatlântico em busca da verdade. E eu a tinha. E agora, eu precisava fazer o meu trabalho. Eu estava sentada em um quarto de hotel a alguns quilômetros de casa. A tela do meu laptop estava aberta à minha frente. A câmera de segurança, pela qual paguei 5 vezes o valor normal de instalação para ter transmissão ao vivo na noite anterior, estava ligada. O relógio no canto da tela marcou 6h14 da manhã. Ricardo abriu a porta e entrou. Ele ainda usava o smoking da noite anterior, o cabelo levemente desalinhado, olheiras de falta de sono. Eu podia ver cada detalhe claramente através da câmera de alta resolução. Ele parou na porta, pegou o telefone e discou. O telefone que eu deixei no modo silencioso na mesa ao meu lado começou a vibrar. Tocou 1, 2, 3 vezes. Então, minha caixa postal preencheu o silêncio do quarto de hotel. Minha voz parecia alegre, calorosa, como todos os dias. Oi, você ligou para a Gabriela. Não posso atender agora, deixe seu recado. Ei, amor, a voz dele veio pelos alto-falantes do laptop, tentando parecer normal. Cheguei tarde ontem à noite. Acabei de acordar. Estou morrendo de vontade de um café. Vejo você logo. Beijo. Ele desligou. Observei-o franzir a testa, encarando o telefone por um longo momento. Eu nunca tinha deixado uma ligação dele ir para a caixa postal, nem uma vez em 6 anos. Ele saiu para a garagem. O Porsche parou no cascalho familiar. A entrada estava vazia. Minha Range Rover branca não estava mais lá. Eu a mandei guinchar ontem. Ele ficou sentado no carro por um momento, olhando para casa. Saiu. Viu estremecer levemente e depois pegar uma mala de mão no porta-malas. Aquela mala continha roupas que ele nunca tinha usado em casa. Caminhou até a porta, inseriu a chave. A porta se abriu, e vi claramente o momento em que o silêncio o atingiu em cheio. Ele entrou no hall, deixou a mala cair no chão. Gabriela, a voz dele ecoou, batendo no teto alto e no piso de madeira nobre. Sem resposta. A casa estava fria, não de temperatura, mas aquele tipo de frio que vem de um lugar onde não se vive há horas. E vazia. O rosto dele na tela mudou de confusão para pânico real. Ele caminhou até a sala de estar, e foi quando notou a primeira coisa realmente errada. Os quadros acima da lareira, a pintura a óleo original da costa italiana que herdei da minha avó. Sumiu. Apenas o contorno pálido onde a moldura estivera. Ele girou.
O armário de exposição no canto, onde eu guardava minha coleção de porcelana antiga, vazio. As portas de vidro ainda estavam fechadas, mas as prateleiras internas tinham sido limpas. Ele subiu as escadas correndo, subindo de 2 em 2 degraus, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir pelo microfone sensível. Gabriela! Ele entrou correndo no quarto principal. A cama estava arrumada, lisa e impecável como a de um hotel. As portas do closet estavam escancaradas. Ele diminuiu o passo, caminhando em direção ao armário. O lado dele estava intocado. Ternos, camisas, sapatos, tudo exatamente como estava. Olhou para o meu lado. Cabides vazios, nenhuma bolsa nas prateleiras, as sapateiras limpas. Até os cabides de veludo que eu adorava tinham sumido. Ele ficou parado ali, respirando curto e rápido. Aquilo não era uma viagem curta, nem uma visita aos meus pais como eu tinha dito. Sorri friamente para a tela, minha mão apertando uma xícara de café que já tinha esfriado. Ele ainda não sabia, o Ricardo. Ele não tinha visto o que o esperava na mesa de jantar. Meu anel de noivado, um envelope grosso do meu advogado e o conjunto de fotos de um investigador profissional tiradas na noite anterior. Ele e Letícia saindo do hotel, de mãos dadas, lábios grudados sob as luzes da rua. Ele estava prestes a ver, e então entenderia. Eu não apenas sabia. Eu tinha começado a lutar. A câmera no quarto mostrou tudo claramente. Ricardo caminhou lentamente até minha mesa de cabeceira. Estava quase vazia, restando apenas 2 coisas. Meu anel de casamento, o diamante de 3 quilates que ele comprou para compensar ter esquecido meu aniversário há 3 anos. Estava lá, frio, brilhando na luz da manhã. Ao lado, um envelope pardo grosso. Ele pegou o anel primeiro. Pude ver claramente seus dedos tremerem. Encarou-o por um momento, depois o colocou no bolso. Então ele pegou o envelope. Era pesado. Na frente, minha caligrafia nítida. Ricardo. Ele o abriu, puxou uma pilha de papéis. A primeira página não era uma carta manuscrita, nem acusações banhadas em lágrimas ou súplicas por explicações. Era um pedido oficial de divórcio. Requerent. Gabriela Cavalcante. Requerido. Ricardo Mendes. Eu não usei o sobrenome dele. Vi-o soltar uma risada curta e seca, a descrença transparecendo. Você só pode estar brincando. Ele passou para as páginas seguintes. Anexadas estavam fotografias, imagens de alta resolução, com data, hora e geolocalização. Fotos deles entrando no hotel na noite anterior, a mesma noite da gala. Fotos deles se beijando perto do escritório. O tempo preciso, ao segundo. Fotos profissionais. Aquelas não eram fotos de celular tiradas por amigos ciumentos. Foram tiradas por um detetive particular, do tipo mais caro. E eu queria que ele entendesse isso imediatamente. Eu sabia o que ele pensaria em seguida. Como ela conseguiu o dinheiro? Sabia que ele vasculharia a memória, rastrearia cada gasto, cada alerta de cartão de crédito. Não encontraria nada em comum porque eu nunca usei nosso dinheiro conjunto para isso. Ele controlava as finanças. Pensava que controlava tudo, mas eu nunca gastei o dinheiro dele. Ele virou outra página, as mãos tremendo agora. Desta vez era uma carta em papel timbrado da Cavalcante e Associados, o melhor escritório de advocacia da cidade especializado em divórcios de alto patrimônio. Ricardo Congela. Eles não eram advogados comuns. Eram tubarões. Apenas as taxas de consulta custavam milhares de reais por hora. Ele começou a ler a carta assinada por Arthur Cavalcante, meu primo. Prezado senhor. Ricardo Mendes, representamos a SRA. Gabriela Cavalcante neste processo de divórcio. No momento em que o senhor lê esta carta, a senhora Cavalcante já desocupou a residência conjugal na Alameda das Bromélias, 42. Gostaríamos de chamar sua atenção para a cláusula 14, seção B do pacto antenupcial que o senhor assinou há 11 anos. Ricardo franziu a testa. O pacto antenupcial. Ele se lembrava bem. Ele insistiu que eu assinasse. Ele era uma estrela em ascensão. Eu era apenas a filha de um homem aposentado e discreto que supostamente não sabia nada sobre leis ou finanças. Ele queria proteger seus bens futuros. Entregou-me o documento para assinar sem que eu o lesse com cuidado, ou pelo menos era o que ele pensava. A cláusula que meu pai exigiu que fosse adicionada era muito clara.
Se o principal gerador de renda cometer adultério comprovado, todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo a residência, cotas da empresa e todos os interesses financeiros relacionados, pertencerão à parte prejudicada. Ricardo parou de ler. Vi seu rosto perder a cor. Meu pai, o homem quieto que amava livros de história e fumava cachimbo, falecera há 5 anos. Ele não era um ninguém. Ele era o acionista majoritário da Lexington Corp. E de muitos outros ativos. E ele protegeu sua filha muito antes de eu conhecer o Ricardo. Você nunca controlou nada de verdade, Ricardo. Você apenas achou que controlava. Ricardo ligou para o Nathan naquele momento. Eu soube porque o telefone do Nathan vibrou bem ali na mesa de vidro na minha frente. Estávamos sentados no quarto de hotel, a luz da manhã ainda não estava quente. Eu sabia que ele ligaria. Quando um homem acostumado a controlar tudo começa a perder o poder, esse é o seu primeiro reflexo. Nathan olhou para mim rapidamente e sorriu. Eu a senti. Ele colocou a chamada no viva voz. A voz do Ricardo veio frenética, quebrada, carregando um tipo de pânico que eu nunca tinha ouvido em 6 anos de casamento. Ele divagava sobre advogados, sobre eu ter perdido a cabeça, sobre o pedido de divórcio, sobre uma reunião de diretoria da qual ele não sabia nada. Nathan não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era fria e distante, nada parecido com um antigo colega de classe ou sócio de longa data. Ricardo, disse Nathan lentamente. Você deveria verificar seu e-mail. Houve uma pausa do outro lado. Imaginei o Ricardo parado na casa vazia, o telefone pressionado contra a orelha, tentando juntar as peças. Ele perguntou sobre a reunião, perguntou por que era tão cedo, perguntou o que eu tinha a ver com a diretoria. Not an expert suavemente. Ela compareceu, disse ele. Os advogados dela a representaram. A reunião começou às 5 horas da manhã. Eu me empertiguei um pouco, não por tensão, mas porque tudo estava se desenrolando exatamente como planejado. Ricardo quase gritou. Ouvi passos apressados do lado dele. Ele falava de mim como se eu ainda fosse a mulher que ficava em casa, que não entendia nada daquelas reuniões. Nathan ficou em silêncio por alguns segundos, então disse uma frase que eu sabia que o Ricardo nunca esqueceria. Você realmente nunca se deu ao trabalho de aprender sobre a família dela ou sobre ela, não é? Olhei pela janela. A cidade abaixo continuava se movendo como de costume, como se nada estivesse desmoronando. Nathan continuou, sua voz baixando ainda mais. O pai dela era quieto, sim, mas ele carregava o nome Cavalcante. Ouvi a respiração do Ricardo falhar, como se tivesse sido empurrado de uma altura para a qual não estava preparado. Aquele nome tinha finalmente sido pronunciado. Não por mim, mas pelo homem em quem ele mais confiava. Cavalcante. Dinheiro antigo. Dinheiro de ferrovias e bancos. O tipo que possui quarteirões inteiros sem precisar de logotipos. Sim, eu não usava o sobrenome do meu pai socialmente. Eu usava o da minha mãe porque não queria ser amada por dinheiro. Nathan não parou. Você se lembra do primeiro investimento anjo há 10 anos? O dinheiro que manteve a empresa viva nos primeiros anos? Vi Nathan colocar a mão sobre a pasta de arquivos à minha frente, como para garantir que tudo estava ali. Aquele investimento anônimo, continuou ele. Foi do pai dela. Ele investiu antes de você conhecer a filha dele. Houve um longo silêncio. Eu sabia que aquele era o momento em que Ricardo estava reprisando toda a sua carreira e percebendo que a mão que levantou todos aqueles anos nunca foi a dele. Nathan encerrou com uma frase clara, não deixando o caminho de volta. Ela possui 51% das ações com direito a voto. Ela é a acionista controladora. E esta manhã, Ricardo, ela parou de ficar em silêncio. A ligação terminou logo depois. Não ouvi o Ricardo novamente. Não precisei. Nathan virou-se para mim, não com piedade, mas com o carinho de um irmão mais velho que me viu crescer. A segurança foi notificada, disse ele. Ele não terá permissão para entrar no escritório. Eu a senti. A decisão de destituir Ricardo do cargo de diretor financeiro, CFO, tinha sido assinada antes do nascer do sol. Sorri levemente, tomei um gole de café. Ele me traiu, me enganou. Achou que estava jogando uma mão vencedora. Achou que eu era fraca. Achou que eu era estúpida. Mas eu não apenas o deixei. Eu o apaguei de tudo de que ele já teve orgulho.
Pela câmera, vi-o desabar na beira da cama, olhando fixamente para a parede vazia onde costumava ficar minha pintura favorita. O envelope ainda estava grosso. Ele só tinha lido até a carta de rescisão. Eu sabia que ele estava tremendo, a mão prestes a virar a próxima página. Não acabou ainda, Ricardo. O terror está apenas começando. Abri o arquivo final. Os extratos de despesas estavam impressos, empilhados ordenadamente, linha por linha. Li devagar, muito devagar, não porque fosse difícil de entender, mas porque queria lembrar cada número. Contas de hotéis de luxo, presentes caros, voos particulares, tudo listado como despesas do projeto Ashton. Total. R1.800.000. Não era o dinheiro pessoal dele, não era um bônus. Era dinheiro da empresa usado para sustentar Letícia, para construir sua vida de fantasia com ela. Parei na coluna a propósito da despesa. A redação foi escolhida com cuidado até o ponto do absurdo. Entretenimento de clientes, custos de projeto, off-sites. O quadro inteiro estava subitamente claro. Jantares rotulados como negociações, noites de hotel marcadas como viagens de negócios, presentes de luxo chamados de fortalecimento de relacionamento. Larguei a caneta. É o suficiente, eu disse. Minha voz ecoou pelo quarto de hotel, calma como quem encerra uma reunião. Meu advogado assentiu. Isso constitui apropriação indébita de ativos corporativos, disse ele. E há elementos criminais. Eu não perguntei se ele tinha certeza. Perguntei quando. Ele me estudou cuidadosamente. Assim que enviarmos a notificação. Envie. Às 14h36, a reação em cadeia começou. Ricardo saiu correndo do quarto, foi até a cozinha, abriu a geladeira como se procurasse bebida para se acalmar, mas não havia nada. Eu a tinha esvaziado. Ele correu para o escritório, abriu o laptop, tentou acessar sua conta bancária pessoal. Attila Piscu. Conta temporariamente bloqueada devido à suspeita de fraude. Ele bateu no teclado. Droga! O que é isso? Seus cartões de crédito, todos eles, tinham sido bloqueados por ordem dos meus advogados com base em evidências de peculato. Ele correu para o cofre na parede do closet. A porta se abriu. Vazio. Dinheiro de emergência, documentos importantes. Tudo sumiu. Apenas uma pequena nota minha restava. Não sobrou nada para você. Ele amassou o papel e gritou. Correu para a garagem, tentou dar partida no Porsche. Seu amado carro, sua recompensa própria, comprado com dinheiro desviado. A chave girou, mas o motor permaneceu em silêncio. O painel dizia: sistema desativado remotamente. Era o aplicativo de rastreamento do veículo que eu tinha hackeado, ou melhor, meu técnico. Ele chutou a porta do carro e gritou: maldita seja! Por que tudo está contra mim? Ele desabou no chão frio da garagem, a cabeça caindo sobre o volante. Completamente isolado. Sem dinheiro, sem documentos, sem carro, sem emprego. Vi-o chorar. As primeiras lágrimas em 6 anos. Sua voz sussurrou pelo microfone escondido. Gabriela, por que você está fazendo isso comigo? Por que você fez isso comigo primeiro, Ricardo? Por que você achou que eu era estúpida? Fácil de enganar. Agora você sabe como é a traição. Ricardo levantou-se e tentou ligar para Letícia, a última chamada de um homem desesperado. Mas eu já sabia o resultado. Ela recusaria porque ele não tinha mais nada de valor. Ele estava completamente isolado, como um animal preso em uma gaiola que ele mesmo construiu. E eu, de longe, segurava a chave. Tomei um gole do café frio, esperando por esse momento. Letícia atendeu após 4 toques, sua voz vindo pelo alto-falante. Doce, mas com um toque de cautela. Ricardo, por que você está me ligando a esta hora? Você está aí? Está no trabalho? Sim, todo mundo está sussurrando e acabamos de receber um comunicado da empresa pelo RH. O que diz? Ricardo sussurrou. Letícia leu, sua voz fria e indiferente, afirmando que Ricardo Mendes tinha sido demitido com efeito imediato por má conduta grave e fraude financeira. Dizia que a segurança tinha a foto dele na recepção. Letícia, isso é só conversa corporativa. Eles estão tentando me assustar. Eu construí aquela empresa.
Também diz, ela continuou, ignorando, que a empresa está conduzindo uma auditoria interna de todas as despesas que você aprovou, Ricardo. Ricardo engoliu em seco, tentando e falhando em parecer normal. Letícia, querida, eu preciso da sua ajuda, só temporariamente. Posso ir ficar com você por alguns dias? O silêncio se estendeu por vários segundos, e eu podia ouvir claramente a respiração de Letícia na linha. Então ela deu uma risadinha, uma risada afiada como uma lâmina. Ricardo, você está brincando? Você disse que estava se divorciando. Disse que era rico. Prometeu que compraria uma casa para nós e agora você está quebrado, demitido. Você pode até ir para a cadeia. Eu amava aquele estilo de vida, Ricardo, ela disparou. Amava os jantares, os presentes e o fato de que você ia me tornar gerente. Não me inscreve para visitar você na prisão. Ricardo se encolheu, a voz quebrada como a de uma criança. Letícia, eu tenho você. Nós nos amamos, lembra? Você disse que eu era o único homem que te entendia. Letícia, por favor. Não tenho mais ninguém. Viu apertar o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos, os olhos vermelhos e úmidos. Mas Letícia não amoleceu. Sua voz era gélida, sem hesitação. Não vem aqui, disse ela. Se vier, chamo a polícia. Não posso ser vista com você. Tenho minha carreira para pensar. Estou apagando seu número. Não me ligue mais. Clique. Ricardo encarou o telefone. A tela ficou preta. A bateria tinha acabado. Letícia não o rejeitou porque era melhor que ele. Ela era tão gananciosa quanto ele. Mas isso não importava. O que importava era que ele estava agora completamente sozinho, sem ninguém a quem se agarrar. Sem esposa, sem amante, sem dinheiro, sem poder. Ele se encolheu no chão sujo da garagem, braços em volta da cabeça, murmurando repetidamente. Como tudo desmoronou assim? O que eu fiz de errado? Você fez tudo errado, Ricardo. Desde o momento em que escolheu me trair. Pela câmera, ele parecia patético. O smoking da gala da noite anterior agora estava amassado e coberto de poeira, o cabelo selvagem, o rosto corado. Tentou se levantar, cambaleou de volta para casa, mas suas pernas cederam e ele desabou na porta. Viu rastejar de mãos e joelhos até a sala, desabar no chão, ofegante como um animal ferido. Aquele foi o momento em que ele percebeu que tudo tinha acabado. Completamente acabado. Sorri levemente, não de alegria, mas de libertação. Ele cavou a própria cova, e agora estava deitado nela. Nathan, ao meu lado, sussurrou. Ele está quebrado. Assenti, com os olhos ainda na tela. Bom. Agora ele sabe como é ser abandonado. Ricardo ficou ali, olhos vazios, olhando para o teto, lágrimas escorrendo. Sem palavras, apenas soluços sufocados. Desliguei a câmera e fechei o laptop. Chega. O resto do dia pertencia a ele. Um longo dia em um inferno de sua própria criação. Mas eu sabia que ele tentaria lutar. Ligaria para amigos, advogados, alguém. Mas ninguém ajudaria porque todos já sabiam através do e-mail da diretoria, através de mensagens que enviei para algumas pessoas-chave. Ricardo Mendes, ECFO, era agora um completo fracasso. Levantei-me e olhei pela janela do hotel, a sensação de liberdade se espalhando por mim. Minha nova vida começava aqui, enquanto ele afundava cada vez mais na escuridão. E Letícia? Ela era apenas uma peça no jogo, agora destruída. Ricardo tinha perdido tudo. Dinheiro, poder, amor falso. Tudo o que restava era solidão corrosiva. Desliguei as luzes do hotel e deitei-me na cama. O primeiro sono tranquilo desde a noite anterior. Na manhã seguinte, 3 SUVs pretas pararam em frente ao portão. Policiais uniformizados desceram primeiro, seguidos por Arthur Cavalcante, meu primo e advogado, em um terno cinza impecável. E eu desci por último. Meus saltos bateram no asfalto, o som seco e firme. Vi Ricardo paralisado na porta da garagem, olhos arregalados de descrença. Ele avançou, sua mala caindo no chão com um baque. Gabriela, gritou ele, sua voz ecoando. A polícia imediatamente se posicionou, mãos nos coldres. Arthur apenas ajustou os óculos, calmo. Fique onde está, ordenou um oficial, colocando-se entre nós.
Ricardo parou a cerca de 15 metros de distância, respirando com dificuldade, rosto vermelho. Você é uma bruxa, gritou ele. Você planejou tudo isso, não planejou? Você me destruiu. Eu não gritei de volta. Não chorei. Apenas inclinei a cabeça levemente, olhando para ele da maneira como se estuda um espécime estranho sob o microscópio. Minha voz estava calma, clara. Eu não destruí você, Ricardo. Eu apenas deixei você ser exatamente quem você é. Todo o resto, você mesmo fez. Eu construí você, rugiu ele, apegando-se aos últimos restos de poder. Eu cuidei do dinheiro. Eu cuidei de você. Antes de se casar comigo, você era apenas a filha de um bibliotecário aposentado. Uri. Uma risada real, mas fria como gelo. Ricardo, eu disse com um traço de piedade. Minha família construiu aquela biblioteca. Minha família é dona do banco de onde você uma vez pediu dinheiro emprestado. Eu não precisei que você cuidasse de mim. Eu precisei de um marido. Mas você estava ocupado demais sendo um figurão para notar com quem se casou. Fiz um sinal para Arthur. Ele pegou uma sacola de plástico do carro e a jogou no meio da entrada. Ela caiu com um baque surdo a poucos metros de Ricardo. O que é isso? Ele rosnou. As roupas que você deixou na lavanderia semana passada, respondi. E o carregador do seu celular. Eu não sou cruel. Quero minha casa de volta, Ricardo. Você não pode ficar aqui. Você está invadindo. Arthur interveio, seu tom suave mas afiado. A escritura de transferência foi registrada eletronicamente às 9 horas desta manhã. O senhor está em propriedade alheia. Os policiais se aproximaram. O senhor precisa deixar as dependências imediatamente. Ricardo olhou para mim, procurando. Procurando pela mulher que costumava massagear suas costas quando ele estava cansado. Procurando pela mulher que fazia sopa. Procurando por qualquer coisa onde se segurar. Eu não estava mais lá. Ou talvez nunca estivesse. Apenas um espelho refletindo o que ele queria ver. Por favor, mudou ele o tom. Não tenho para onde ir. Meus cartões não funcionam. Letitia me tutu. Não tenho mais nada. Houve uma pausa muito breve, muito frágil. Então eu disse lenta e suavemente. Você ainda tem sua liberdade, Ricardo. Era o que você queria, não era? Escapar da sua esposa entediante. Viver a vida glamourosa. Coloquei meus óculos de sol. Babybela. Virias costas. Entrei na casa. Minha casa. A porta de carvalho se fechou. O trinco deslizou no lugar, limpo e final. Pela câmera externa, vi-o parado ali, a sacola de roupas aos seus pés. Siga em frente, senhor, disse o policial. Ricardo abaixou-se, pegou a sacola de plástico e sua mala, e virou-se para o caminho de cascalho. Passou pelas cercas vivas que costumávamos podar juntos nos fins de semana, passou pela caixa de correio que ainda levava seu nome. A chuva começou a cair. Uma chuva fria. Ele caminhou em direção à rua, sem saber para onde ir, sabendo apenas que estava deixando para trás a vida que destruíra com as próprias mãos. Desliguei a câmera externa e voltei para minha mesa. Arthur Pergunto. Você está bem? Assente. Melhor do que nunca. Lá fora, a chuva engrossou. Sabia que ele estava encharcado naquele smoking caro, agora amassado, arrastando uma mala e uma sacola plástica pela rua. Pessoas que antes se curvavam para ele no clube agora evitavam seu olhar. E no bolso daquele paletó limpo, ele encontraria um cartão pré-pago com R$25.000. Minha última bondade. Deixei um bilhete manuscrito no bolso interno. Ricardo, você nunca leu o pacto antenupcial com cuidado e nunca leu o estatuto da empresa. Se tivesse lido, saberia que é uma cláusula que garante uma indenização mínima, independentemente do motivo da rescisão. Não é muito, mas é o suficiente para não dormir na rua. Use para contratar um advogado ou um terapeuta. Recomendo o último. Ontem, esse valor não cobriria nem uma garrafa de vinho para você. Hoje, é tudo o que você tem. Não chamo isso de vingança. Chamo de meu último ato de bondade. O suficiente para você se reerguer e o suficiente para eu nunca mais ter que te ver. Eu sabia que Ricardo não pararia. Pessoas como ele, quando perdem dinheiro e poder, a última coisa que lhes resta é sempre o ódio.
O investigador particular que contratei, Tiago Aaron, um homem discreto de barba prateada e habilidade de seguir sem deixar rastros, me mandou uma mensagem às 21 horas. O alvo entrou em uma lan house. Capturei capturas de tela pela janela à distância. Anexada estava uma foto. Ricardo curvado sobre um computador antigo, rosto retorcido de ressentimento, dedos batendo nas teclas. Aaron sabia que eu queria rastrear seus últimos passos, não por satisfação, mas para garantir que não houvesse mais surpresas. Aaron completou. Ele está procurando o canal de denúncias da Receita Federal e o e-mail da Editoria de Economia do Estadão. Presumo que planeje denunciar contas no exterior. Sorri levemente e tomei um gole de chá. É claro, ele conhecia cada brecha fiscal. Ele as desenhou. Holdings de fachada, empresas fantasmas no Panamá e nas Ilhas Cayman para otimizar. Ele ia arrastar a empresa inteira com ele. Aaron mandou outra atualização. Ele acabou de enviar o e-mail. Capturei o conteúdo. Detalhes completos, nomes de empresas, números de conta, tudo. Respondi a Aaron. Obrigada. Mantenha distância segura. Eu não estava preocupada porque, mais cedo naquele dia, enquanto ele ainda se divertia com a amante, eu já havia convocado uma reunião. A Lexington se submeteria voluntariamente a uma auditoria, reestruturaria todas as entidades offshore e negociaria multas com a Receita Federal por erros passados causados pela antiga diretoria financeira. Eu denunciei primeiro, eu moldei a narrativa. A empresa estava limpa. Havia apenas um indivíduo ganancioso. Ricardo Mendes. Meu advogado ligou na manhã seguinte. Ele apresentou uma denúncia, disse calmamente. A Receita e a imprensa. Não fiquei surpresa. Mas o que Ricardo não sabia era que, ao enviar aquele e-mail, ele não estava sendo um denunciante. Ele estava confirmando. Ele não estava expondo um novo crime. Ele estava enviando provas adicionais de que entendia o sistema de fraude porque ele era quem o operava. Meu advogado disse apenas uma frase. Ele acabou de assinar sua própria condenação. Não precisei ler o e-mail do Ricardo para saber quão desesperado era. Só precisei ver o horário. Madrugada. Palavras digitadas em pânico raramente salvam alguém. À tarde, tudo acabou. O arquivo dele foi transferido direto para as autoridades federais. Quando bateram na porta daquele quarto de motel barato, eu não estava lá. Não precisei testemunhar. Recebi apenas uma mensagem curta do meu advogado. Prisão efetuada. Ricardo foi algemado por fraude eletrônica, apropriação indébita de fundos e conspiração para fraudar o governo. Ele ainda conseguiu dizer uma coisa. Que era um informante, que ajudou. A Polícia Federal ficou muito grata, porque ele forneceu um mapa perfeito com sua própria assinatura digital. Aaron enviou uma última foto. Ricardo algemado sendo levado para a viatura. E de longe, pela lente teleobjetiva, ele também capturou Letícia parada em um café do outro lado da rua. Óculos escuros enormes, latte na mão, a barriga aparecendo claramente. Ela observou Ricardo ser empurrado para o banco de trás. Sem lágrimas, sem piedade, apenas um alívio frio, como alguém que acabou de desviar de uma bala e a viu atingir outra pessoa. Aaron encerrou seu relatório. Alvo sob custódia. É tudo por hoje. Precisa de mais monitoramento? Respondi. Não, obrigada. Envie a fatura final. Desliguei o telefone e recostei-me na cadeira de couro do meu novo escritório. Chega de câmeras em casa. Chega de rastrear cada passo. Estava terminado. Ricardo uma vez pensou que controlava tudo. Dinheiro, a empresa, mulheres, a narrativa. Mas a verdade é simples. Ele nunca foi o jogador. Algumas pessoas cavam a própria cova e passam o resto da vida gritando que foram empurradas. Eu não empurrei o Ricardo para lugar nenhum. Eu simplesmente dei um passo para o lado e o deixei percorrer toda a estrada que ele escolheu para si mesmo. 5 anos se passaram mais rápido do que eu esperava. Ouvi falar do Ricardo, não pela mídia, mas por uma linha curta em um registro federal. Pena cumprida. Ricardo está velho agora, cabelo completamente grisalho, pele vincada pelo estresse e falta de sol, olhos encovados com olheiras permanentes. Ele trabalha na limpeza interna do presídio, não é mais o CFO arrogante, mas um detento anônimo visitado por ninguém, exceto sua mãe, que envia cartas ocasionais. Encontrei a mãe de Ricardo uma vez no supermercado, sua voz tremendo.
Meu filho. Ele estava errado. Eu o criei melhor do que isso. Eu a abracei. Não é culpa sua. Ricardo escolheu seu próprio caminho. Ela chorou. Você já o visitou? Balancei a cabeça. Não, esse capítulo está fechado. Alguns nomes, uma vez que deixam de ser pronunciados, desaparecem por conta própria. E eu? Eu sou Gabriela Cavalcante. Agora usando o sobrenome do meu pai novamente, a linhagem que construiu um império que ele nunca conheceu. A Lexington Corp. Triplicou de tamanho sob minha liderança, expandiu-se para a Ásia, tornou-se um símbolo de sustentabilidade. Subo em palcos de conferências globais em um elegante vestido preto, cabelo preso, aceitando o prêmio de empreendedora do ano. Luzes de flashes, aplausos estrondosos. Nathan, meu marido, que um dia foi sócio do Ricardo, segura minha mão abaixo do palco e sussurra. Você é incrível. Casamo-nos há 2 anos. Um casamento tranquilo em uma vinícola na Toscana. Sem espetáculo, apenas amigos reais. Nathan me abraça todas as noites, sua voz quente. Eu amo você por quem você é, não porque você é uma Cavalcante. Temos uma filhinha, Lívia, com cabelos pretos e um sorriso como o meu. Uma vida plena, sem sombra de Ricardo. Ocasionalmente, recebo cartas. Não as abro. Não odeio. Também não tenho curiosidade. Algumas histórias, uma vez relidas, apenas voltam à vida. Escolho deixá-las dormir. Certa tarde, estou diante da parede de vidro do meu escritório, observando a cidade mudar de cor ao pôr do sol. Meu telefone vibra. Nathan pergunta se quero jantar cedo. Digo que sim, só isso. Sem triunfo, sem vanglória, apenas um dia comum, vivido da maneira certa. Se alguém me perguntar o que Ricardo perdeu, não listarei coisas, porque o que ele perdeu não foi uma casa, ou dinheiro, ou um cargo. Ele perdeu a capacidade de ser confiável. Algumas pessoas destroem tudo com as próprias mãos e chamam isso de destino. E outras caminham pelos escombros e silenciosamente reconstroem suas vidas. Eu escolhi a segunda opção. Aquela noite no transatlântico mudou tudo. Um casamento desabou, um crime foi exposto, ilusões foram estilhaçadas. Mas isso me devolveu a mim mesma. Forte, intolerante a mentiras. Doloroso, mas valeu mais do que qualquer certidão de casamento. Ricardo perdeu tudo para a arrogância e a traição. Eu venci não por derrubá-lo, mas por me erguer muito além do que ele jamais imaginou. A melhor vingança é viver melhor. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal. Muitas outras histórias ainda estão por vir.